Olá, tudo bem? Meu nome é Israel e eu tenho uma palavra de Deus para você. E a palavra que Deus ministrou ao meu coração está lá em Isaías 6, a partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. O templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então os serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele me disse: Vai e diga a este povo: Ouçam, ouçam, mas sem entender, vejam, vejam, mas sem perceber. Aqui o profeta, ele está tendo uma visão sobrenatural. Isso me impacta porque é algo totalmente louco. E pra mim eu gosto de viver coisas loucas assim, de viver algo sobrenatural. Eu lembro de alguns meses atrás eu estava assistindo um podcast que está muito na moda, e eu lembro que eu estava assistindo esse podcast e veio uma pergunta para os caras que estavam apresentando, e eu lembro que eles responderam com a seguinte resposta: Deus não responde perguntas, mas Ele responde respostas. E a palavra que eu tenho para você nesse vídeo é a seguinte, que aqui quando Isaías tem que passar um processo antes dele ser enviado, o primeiro processo foi o processo de arrependimento. Primeiro ele reconheceu quem ele era, primeiro ele viu quem ele era. Ele falou: Ai de mim, sou um homem pecador. E a segunda passagem de arrependimento eu sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de lábios impuros. E aqui quando ele reconhece que ele é um homem pecador, que ele é um homem que tem lábios impuros, habita no meio de um povo de lábios impuros também, e é aí que Deus posiciona um anjo dele, é aí que Deus envia um anjo com uma pinça que tira uma brasa viva do altar, que eu chamaria de uma brasa de purificação de pecados. Porque quando o anjo toca na boca de Isaías, ele fala que as suas iniquidades foram tiradas e os seus pecados perdoados. E acontece que quando acontece isso, Isaías é perdoado por Deus. Aquele homem pecador que já alguns versículos ele relatava que era um homem pecador de lábios impuros, acontece agora era um homem purificado pela brasa de Deus, do altar do trono de Deus. Isso é muito impressionante, porque aqui são 2 princípios, princípio de arrependimento e princípio de fogo. Primeiro você tem que se arrepender para depois Deus descer com o fogo dele sobre você. E acontece que depois há um terceiro princípio, que é o princípio de envio. E acontece que nós temos que ter primeiro esses 2 princípios de arrependimento e de fogo, para depois Deus enviar. E se não haver isso, Deus não vai enviar, porque esse é um processo da vida cristã. Primeiro nós devemos viver uma vida de arrependimento constante. Todos os dias, arrependimento não é só um dia ou só uma hora, mas é uma vida de arrependimento constante todos os dias. Dia após dia, nos colocando, reconhecendo que nós somos homens pecadores que erram com Deus, para depois Deus descer com o fogo da purificação e da capacitação sobre você, para depois Deus enviar. E é aqui que acontece a mensagem que eu citei do podcast, que Deus pergunta: a quem eu enviarei e quem há de ir por nós? E acontece que quando Deus pergunta, Isaías responde de prontidão: Eis-me aqui, envia-me a mim. E acontece que se ele não tivesse se arrependido e não tivesse aquele fogo queimando dentro dele, acontece como ele responderia essa pergunta de Deus. Acontece que quando nós não estamos vivendo arrependimento constante, quando nós não estamos pegando fogo por Jesus, nós duvidamos. Nós perguntamos: será mesmo que Deus pode me enviar? Será mesmo que eu posso ser enviado por Deus? Será que eu estou capacitado para isso? Acontece que não é isso que nós devemos falar. Nós devemos ser uma pessoas que respondem igual a Isaías: Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós devemos ser uma geração que responde: Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas a nossa geração está perguntando:
perguntando, será mesmo que eu vou ser enviado? Será mesmo que eu estou apto para ser enviado? Mas não é isso que nós devemos fazer, nós devemos reconhecer que Deus pode nos capacitar, mas nós devemos ter esses princípios de arrependimento, princípios de fogo, e passar pelos processos, porque assim que nós passarmos pelos processos, nós vamos ser enviados. Nós perguntamos muitas vezes em nosso coração, será mesmo que uma pessoa assim vai ser enviada? Você pode ser enviado. Eu libero uma palavra sobre você que você vai ser enviado. Você tocará muitas nações com a sua vida. Porque muitas vezes você tem que passar por provas. Muitas vezes essas perguntas de dúvida vai vir sobre você. E Deus não quer responder as suas dúvidas, mas as suas afirmações. Você tem que viver num ambiente profético. Quando você libera a palavra, é aí que Deus te usa. Eu vou ser enviado. Deus tem me capacitado. Você deve ser assim. Você deve viver num ambiente profético e liberar palavras de afirmação, porque Deus é fiel para cumprir todas as palavras. Porque sementes são plantadas. Quando você libera a palavra, sementes são plantadas. E se você libera palavras de vida eterna, sementes serão plantadas e Deus vai te usar no nome de Jesus. E esses são os 3 princípios de arrependimento, de fogo e de envio. Então, por favor, peço para você, não se menospreze, não duvide de você mesmo, porque Deus, Ele vai te usar, Deus, Ele vai te capacitar se você usar esses 3 princípios. Se você se arrepender, se você colocar todos os dias em fogo por Deus, e se você profetizar, você vai ser a pessoa que Deus quer que você seja. Amém? Que você tenha uma vida abençoada por essa palavra, que Deus te use muito, que você não se esqueça que Deus quer te usar. Amém? Fique com Deus e até mais.